A largada será dada nesta quinta-feira. A partir daí, serão 45 dias para os partidos políticos convencerem o eleitor. É a propaganda eleitoral. Você conhece os candidatos? Não, ainda nem todos. É muita informação. Muita informação para pouco tempo, né? Disposição de cada um. Não é tempo suficiente, ainda mais a situação que a gente está vivendo. E eu acho que no fundo, nem eles mesmos estão preparados. Eles vão ir no oba-oba para poder ver no que vai dar. O prazo encurtou e é a partir da propaganda que os candidatos a presidente, governador, senador, deputados estaduais e federais terão a chance de se aproximar do eleitor e tentar ganhar o voto nas urnas. A disputa em primeiro turno será no dia 7 de outubro. Acho que para alguns partidos a gente tem clareza das propostas, né? Agora, na verdade, você tem outros partidos que você tem candidatos que estão à frente sem propostas claras ou propostas muito mescladas. E dentro disso a gente tem candidatos mais e menos preparados e absolutamente não preparados. Nessa questão eu acabo sendo muito, assim, em cima do muro, que é ruim, que a gente tem que ter opinião formada, mas o cenário hoje em dia tá muito complicado, não dá para confiar em ninguém, acho que tem que ser uma mudança cultural, social, desde a base até lá em cima, para ir ver se dá uma melhorada. As mudanças na reforma política aprovadas em Congresso Nacional em outubro do ano passado serão incorporadas nestas eleições. E quem vai ganhar destaque será a internet. Basicamente, nós temos em termos de campanha eleitoral, basicamente o que nós tivemos na última eleição. Algumas questões pontuais e que foram alteradas, mas que pouco alteraram as limitações desse trabalho. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui é pontuando cada um desse tipo de propaganda, ou seja, de som, através de imprensa, enfim, todas as formas de propaganda, artefatos, enfim, que possam divulgar, a campanha no dia da eleição, enfim, tudo isso trazendo, né? Nós tivemos algumas questões relativas ao trabalho, essa divulgação na internet, né? A questão, principalmente envolvendo a questão das fake news, que são bastante importantes na medida em que a internet hoje é o principal meio de divulgação da campanha eleitoral. E possivelmente é onde ocorre, e sempre ocorre, ocorrerá, um maior número de eventuais irregularidades. Eu sempre procuro ler uma notícia, eu sempre procuro checar se é verdade. Acho que a maioria das pessoas que estão na universidade tenta fazer isso, mas assim, por exemplo, acho que a maioria das pessoas não, acho que muitas delas acreditam, compartilham no WhatsApp, mas assim, eu não caio em fake news. Os militantes dos partidos políticos estão prontos para compartilhar informações sobre os candidatos, especialmente daqueles que terão menos tempo no rádio e na TV, propaganda que começa no dia 31 deste mês. Mas as notícias falsas, chamadas fake news, serão suspensas, assim como as publicações de ódio contra um candidato adversário. A legislação, ela vedou em todos os diversos tipos de propaganda, ela tentou evitar o comércio, né? Ou seja, a venda, né? A contratação, o gasto de pessoas, de candidatos, partidos, de pessoas físicas para divulgação dessa propaganda via internet. Por exemplo, a contratação de pessoas para denegrir determinado candidato ou determinada campanha constitui crime hoje pela legislação eleitoral. Algo às vezes comum, né, que a pessoa faz através daquele impulsionamento de mensagens para denegrir esse ou aquele candidato. E o instrumento é justamente a fake news, que pode repercutir também em crimes através de calúnias, difamação, injúria eleitoral. São crimes previstos no Código Eleitoral. As estruturas dos partidos políticos podem funcionar das 8 da manhã até as 10 da noite, realizando comícios e usando alto-falantes e trio elétrico, desde que fiquem parados durante o evento. Já os carros de som precisam respeitar o limite de distância de 200 metros de sedes públicas como escolas e hospitais. As caminhadas, passeatas e carreatas só podem acontecer até às 10 da noite. Nesses eventos, é permitida a distribuição de material gráfico como folhetos, santinhos e adesivos. Também pode usar carro de som, mas fica proibido o uso de microfone. Mais incomoda do que ajuda, principalmente por conta da poluição sonora, que é essas propagandas. Eu acho que atrapalha porque, além de poluir, né, as vias públicas,
Eu pesquiso mais pela internet, né? Porque eu sempre estou em contato com ela, então acho que me ajuda mais a internet. Então acabam, de fato, atrapalhando esses santinhos e tudo mais. Já a confecção de camisetas, chaveiros, bonés, canetas e brindes não pode. Outdoor, nem pensar. Propaganda de telemarketing também não. Pintar muros e paredes está proibido. Já colar adesivos em carros e janelas pode, desde que não passe de meio metro, nem seja em troca de dinheiro ou vantagem ao eleitor. Hoje a legislação permite o uso das bandeiras, as pessoas apoiadores e tudo que trabalham nas campanhas, eles circularem pelas ruas, exceto no dia da eleição, mas circulares, colocarem mesas de apoio, usar de artefatos, ou seja, propaganda através de cavaletes, essa coisa, tudo que seja móvel, no máximo até às 22 horas, esse material tem que ser tudo retirado. Lembrando que poste de iluminação, viaduto, enfim, bens públicos e bens de uso comum, cinemas, supermercados e assim por diante, esses locais não pode ser veiculada propaganda eleitoral. Mário carrega o título de eleitor no bolso. O documento é novo, emitido no ano passado. O jovem de 19 anos é da Bahia e vai ter que justificar. Mas ele queria mesmo era poder exercer o direito da escolha. Eu gostaria muito de votar porque eu acho que é uma coisa muito importante para o cenário político brasileiro, a gente exercer o papel da democracia.